queremos colocar o nosso coração nesse momento no Senhor. Nós vamos entregar uma adoração que o Senhor merece, abrindo o nosso coração diante dele, pedindo: Deus, me ajuda a te adorar. Vem neste lugar, me visita nessa noite, me toca de uma forma especial nessa noite, Jesus. Vem com o teu Espírito nessa igreja, vem com a sua presença nessa igreja, sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor se faça presente nesse culto, se faça presente nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós viemos estar sensíveis ao teu toque, sensíveis à tua presença. Nós viemos sentir a liberdade de te adorar ao Pai. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
quem sou eu? Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Seu nome está sobre todo nome. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor Jesus. E nós queremos te adorar. Nós queremos te agradecer. Nós queremos nos derramar diante da sua presença e fazer essa canção, esse louvor, uma oração. Que tudo que a gente cantar, que tudo que a gente falar, tudo que a gente conseguir fazer nessa noite, que venha ser, Jesus, para te adorar, venha ser para se entregar diante de ti e dar o nosso melhor em nome de Jesus.
não sou do mundo, não. Amém. O tema da nossa palavra de hoje é filhos. Nós temos um grande privilégio, que é de ser chamado filho de Deus. É a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Mas será que nós temos vivido como filhos de Deus? Será que nós temos tido uma vida ao qual revela que nós somos filhos de Deus ou que revela que nós somos filhos do diabo? A Bíblia ela fala das pessoas que são nascidas do Espírito, né? Nascidas de Deus, e fala das pessoas que são nascidas, né? Da carne, então ali nascidas, né? Do diabo. E ela faz uma diferença entre as duas pessoas, né? Os dois tipos de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre isso e analisar, né? De quem a gente tem sido filho. Será que nós temos dado valor à oportunidade de sermos filhos de Deus? Será que nós temos recebido, né? Essa oportunidade de sermos filhos dele? Ou nós temos abrido mão disso, né? Para sermos nascidos da carne? Em 1 João 5, do 1 ao 5 diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A gente vê aqui em 1 João, né, que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, né? Mas a gente vê mais à frente algumas características de pessoas que são filhos de Deus. Pessoas que são filhas de Deus, elas amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Pessoas que são nascidas de Deus, elas não veem os mandamentos de Deus como algo pesado, porque elas têm prazer em obedecer a Deus, porque elas têm prazer em viver para Deus. Então, quem é nascido de Deus obedece. O quanto nós temos obedecido a Deus na nossa caminhada com Jesus? O quanto nós temos obedecido o que a palavra nos diz e nos ensina? Será que nós temos vivido uma vida de pessoas que nasceram de Deus, têm uma nova vida, são novas criaturas, são pessoas que agora não vivem mais de acordo com o que vivia antes, mas agora vivem com características de pessoas que nasceram de Deus. Então, amam a Deus, obedecem os seus mandamentos, buscam fazer a sua vontade, se entregam àquilo que Deus tem para viver, se entregam à vontade de Deus, ou nós temos feito totalmente ao contrário disso. Quem é nascido de Deus não vive entregue ao pecado. Em Romanos 8, do 14 ao 15 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, quem é nascido de Deus não vive entregue ao pecado. Quem é nascido de Deus, né, busca viver uma vida de santidade. Busca viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu investi o versículo Romanos 8,14. É esse. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que eu li antes é 1 João 5, 18 a 19. Então, quem é nascido de Deus, né, como dizem em Romanos e em 1 João 5, são pessoas que não vivem entregues ao pecado, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Então, elas não fazem a sua própria vontade, né? A gente sabe que é impossível viver uma vida sem pecar. A gente já pecou hoje. Seja pecados que a gente percebeu que pecou e pede perdão para Deus, e pecados que a gente nem percebeu que fez, né? Coisas que a gente nem sabe que a gente fez. Mas isso é diferente de viver entregue ao pecado. É diferente de fazer o pecado porque quer, de ir lá, sabe que é errado e vai e faz. Aí amanhã faz de novo, depois faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E não busca uma transformação, né? E não busca viver uma vida que agrada a Deus. É diferente de uma pessoa que é entregue ao pecado. Uma pessoa que luta contra o pecado é diferente de uma pessoa que é entregue ao pecado. Uma pessoa que luta contra o pecado é uma pessoa que nasceu de Deus, porque ela está lutando, né, para viver uma vida de acordo com o que agrada ao Senhor. Então ela é guiada pelo Espírito Santo. Se você luta contra o pecado, você não está vivendo pela carne, você está vivendo guiado pelo Espírito. Então isso é uma característica de filho de Deus. Quando eu busco fazer a vontade do Espírito e não a vontade da minha carne, eu demonstro que eu entendo que eu sou filho e filha de Deus. E como filho e filha de Deus, eu preciso agir como tal. Eu preciso agir não como agia antes longe de Jesus, agir como agia antes quando eu não conhecia o Senhor, mas agir de uma forma diferente, porque agora eu entendo que sou filho e filha de Deus, então eu preciso agir de uma forma diferente. Então quem peca de forma entregue ao pecado todos os dias, ela não nasceu de Deus ainda, né? E não somente isso, em 1 João, a partir do verso 3, diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo o pecado é contrário à lei. Vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo pega desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Parece algo muito pesado, né, chamar alguém de filho do diabo, né? Mas é o que a palavra nos diz. Quando eu vivo uma vida que não agrada ao Senhor, quando eu continuo a pecar, mesmo dizendo que eu conheço o Senhor, e eu digo, continuo a pecar em pecados que eu não luto para abandonar, coisas que eu não luto para deixar de fazer, eu não entendi a oportunidade que eu tenho de ser filho de Deus. Eu não entendi quem é Deus. Eu não sei quem é Deus. Como diz aqui, né? Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece, não o entende. Então, quando eu não entendo quem Deus é, eu não entendo que eu preciso conhecê-lo, eu vou continuar vivendo uma vida de filho do diabo. Eu vou continuar vivendo uma vida entregue a tudo aquilo que me leva para longe de Deus, a tudo aquilo que me impede de me tornar filho e filho de Deus. Então nós precisamos analisar a nossa vida e pesar na balança, né? Os meus atos, as minhas atitudes, será que os nossos atos, as nossas atitudes têm revelado que nós somos filhos de quem?
Será que é possível identificar, nós conseguimos identificar que nós temos sido filhos de Deus ou filhos do diabo? Nós temos nos entregado à vontade de Deus ou à vontade do diabo sobre as nossas vidas? Nós temos revelado que nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Né? É uma palavra que é dura, se a gente for olhar a forma que é descrito, né, essa passagem, de ser chamado filho do diabo. Mas existe uma grande oportunidade de ser chamado filho de Deus. E para ser chamado de filho de Deus, nós precisamos crer e nascer de novo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e nascer de novo e ser guiados agora pelo Espírito Santo e amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E não viver uma vida velha. E não viver uma vida que nos leva para longe de Jesus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas viver uma vida de nascidos de Deus. Uma vida de que nasceu de Deus é uma vida diferente. São pessoas que lutam contra o pecado, são pessoas que querem fazer a vontade de Deus, são pessoas que se importam com a vontade de Deus. Então ela vai querer se entregar a Deus todos os dias, vai querer ser guiada pelo Espírito Santo. Vai ouvir o que o Espírito Santo diz, né? Que o Espírito Santo ele nos direciona, não faz isso, não fala isso. E muitas vezes a gente não escuta, né? Ou não quer escutar. E quando nós passamos a escutar, nós vemos o quanto que Ele nos livra de coisas que podem nos levar para longe de Deus. E o quanto que é muito melhor caminhar guiado pelo Espírito do que pela nossa carnalidade. Então, a quem nós pertencemos? Nós pertencemos a Deus ou ao diabo? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, tem mostrado o quê? Que nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Né? Porque não existe isso. Todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, né? E quando nós cremos e o recebemos como nosso Deus e passamos a ter uma vida nova, nós nos tornamos filhos de Deus. Então não é algo que a gente nasça filho de Deus, né? Nós nos tornamos a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus, né, como o nosso Senhor e Salvador. E reconhecemos que nós precisamos ter uma vida nova, uma vida agora de filhos de Deus, uma vida a qual realmente nos identifique como filhos de Deus. Através de Jesus nós podemos receber, né, essa adoção e nos tornarmos filhos de Deus. Em Gálatas 4:4 até o 5 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. João 1:12-13 diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, todos aqueles que recebem, que creem no nome de Jesus, recebem o direito de se tornar filho de Deus. E a partir disso aqui, né, nós podemos passar a viver uma vida de filho de Deus, né, obedecendo a sua palavra, buscando viver uma vida de santidade, buscando não viver uma vida entregue ao pecado, buscando ter uma mudança de mente, ter um novo coração, né? Ou nós podemos apenas ficar nesse aqui. Nós cremos, até recebemos a boa notícia que somos filhos de Deus, mas paramos nisso. Não começamos a caminhar como filhos de Deus. Nos esquecemos de quem nós somos em Deus. Nos esquecemos que Deus nos chamou para ser seus filhos e passamos a viver uma vida de filhos do diabo. E como é mais fácil ser filho do diabo? Né? Como é mais fácil ser filho do maligno? Porque fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Fazer o que é injusto é muito mais fácil do que fazer o que é justo, né? Como fala aqui no versículo, né? Aquele que faz o que é justo é filho de Deus, mas aquele que faz o que é injusto, né, é do maligno. Então, como é mais fácil mentir? Como é mais fácil tratar alguém mal? Como é mais fácil fofocar? Como é mais fácil pagar na mesma moeda? É muito mais fácil, né, do que obedecer a Deus e agir como Jesus agiria. É muito mais fácil ser filho do diabo, mas é muito mais recompensador. É um privilégio enorme ser filho de Deus. Se tornar filho de Deus e agir de acordo com o que a palavra diz.
né? Não é porque é mais fácil, né, ser filho do diabo, fazer aquilo que é errado, que é a melhor coisa. Não é porque é mais difícil, né, viver como filho de Deus, porque Deus nos pede muitas coisas. É uma vida de renúncia, é uma vida de negar a si mesmo, que não é a melhor coisa dessa vida que a gente possa experimentar. Então, João 8:44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Se eu vivo uma vida de mentira com Deus, meu pai não é Deus. Eu não sou nascida de Deus, né? Eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Então, se eu vivo uma vida de aparência com Deus, ou eu vivo uma vida entregue a tudo aquilo que não é para longe de Deus, e ainda acho que sou filho de Deus, eu estou vivendo uma vida de mentira. Meu pai é outro, não é Deus. Então, nós precisamos entender isso, né? O que eu preciso fazer diariamente para que a minha vida mostre que eu sou filho e filha de Deus, né? Não quer dizer que filhos não errem, né? A gente sabe que ser filho de Deus não nos livra de errar, não nos livra de pecar, não nos livra, né, de fazer coisas que são erradas. Mas filhos de Deus, eles se arrependem. Filhos de Deus, eles vivem uma vida buscando não errar, buscando não pecar contra Deus, porque eles entendem que amar a Deus é viver uma vida de obediência, que amar a Deus é a melhor coisa que ele pode experimentar, que obedecer a Deus é uma forma de amar a Ele também. Então, como nós temos vivido as nossas vidas? Se a gente for olhar para nós mesmos hoje e se autoexaminar, né? Nós podemos olhar e falar assim: sou filho de Deus, porque eu busco não errar, eu busco fazer o que é certo, eu busco não mentir, eu busco me parecer com Jesus, eu busco fazer isso, eu busco fazer aquilo. Por mais que eu erre, eu me arrependo. Ou podemos olhar para nós mesmos e olhar: poxa, eu estou fazendo tudo que é errado, não estou me arrependido. Eu tenho feito tudo o que é errado, tenho buscado o que é errado, tenho buscado pecar, tenho buscado ir para longe de Deus, tenho buscado tantas coisas que não é para longe de Deus. Eu entendo que eu não estou sendo filho de Deus, mas eu quero me tornar filho e filha de Deus. Então nós precisamos analisar a nossa própria vida e escolher o que nós queremos ser. Entender que existe ali disponível para mim e para você a oportunidade de sermos filhos de Deus, né, de um Pai bondoso, amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que se importa com as nossas dores, um Pai que enviou seu Filho para perdoar os nossos pecados, né? De um Pai que enviou seu Filho para nos salvar, ou continuar sendo filho do diabo e vivendo de acordo, né, com aquilo que Ele nos chama para viver. Nós temos a escolha, né, de escolher que tipo de filho nós queremos ser, filho de Deus ou não. Se nós queremos viver uma vida pura ou uma vida entregue à nossa carnalidade. Nós queremos viver uma vida de filho de Deus ou de filho do diabo. De uma vida de obediência a Deus ou desobediência a Deus. De uma vida de pessoas que mostram com a sua vida, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela diz, que elas amam a Deus de todo o coração e obedecem aos mandamentos, ou uma vida que mostra que não conhece a Deus. Nós precisamos fazer a nossa escolha, sabe? Porque está acessível para todos se tornar filho de Deus. Está acessível para cada um de nós sermos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos viver como os filhos de Deus. Nós precisamos viver como aqueles que conhecem a Deus de verdade. Aqueles que não permanecem no pecado, aqueles que não permanecem fazendo o que faziam, aqueles que não permanecem vivendo a mesma vida, porque Deus transformou as nossas vidas, porque Deus mudou tudo em nossas vidas, porque Deus trouxe um novo eu, Deus trouxe uma nova pessoa para que nós possamos ser, Deus mudou a nossa história. Nós precisamos entender que nós somos nascidos de Deus, ou nós precisamos entender que talvez nós temos vivido uma vida de nascidos do diabo, né? Filhos do diabo, e nós precisamos nos arrependermos e pedir: Deus, eu creio e eu recebo Jesus. E eu quero ser filho e filha de Deus. Eu quero viver como alguém que conhece ao Senhor, não alguém que apenas diz que te conhece, que é teu filho, mas que vive fazendo um monte de coisa que demonstra que eu não sou seu filho, que eu não sou sua filha. Então nós precisamos entender isso e pedir: Deus, eu quero cada dia me tornar mais parecido contigo. E a gente sabe, né, que os filhos naturais, biológicos, né,
eles têm o DNA do pai, né? Tem a semelhança, às vezes é o cabelo parecido, é a cor dos olhos, né? A boca, o nariz, porque são filhos, né? Se parecem com seus pais. E será que nós, né, temos o DNA de Deus como filhos dele? E nós temos nos parecido com ele, temos nos parecido com aquilo que ele tem para as nossas vidas? Nós temos realmente, né, sido filhos de Deus? E quando as pessoas nos olham e veem, tem algo diferente. Você age diferente, você pensa diferente de outras pessoas, você trata as pessoas diferente, você se importa, você faz um monte de coisa que é diferente. Sabe, será que as pessoas olham para nós e pensam assim, que tem algo diferente, mesmo que elas não saibam esse algo que é? Mas revela que nós somos filhos de Deus, mas revela que nós temos um Pai e nós nos parecemos com Ele. Revela que nós mudamos de vida e agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, e agora nós somos guiados pela vontade do Pai, nós somos guiados não pela nossa própria vontade, não pelo nosso querer, não pelo sistema desse mundo, não como as pessoas vivem entregue a esse mundo, mas nós vivemos entregue ao Senhor, porque nós somos seus filhos. E como filhos nós queremos nos parecer com Ele, estar perto dele todos os dias, desse Pai que nos ama, que cuida de nós, que enviou seu Filho para nos salvar e que pode mudar a nossa vida e que nos transforma diariamente e que tem um perdão acessível para mim e para você, para aqueles que, né, se arrependem de todo o coração e buscam viver uma vida de filhos de Deus de verdade, não uma vida daqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que não se importam, né, de se tornar filhos de Deus. Então a gente vai entender que o Senhor nos adotou, que o amor dele nos encontrou, né? Nós éramos órfãos, antes nós tínhamos um pai que é o pai da mentira, onde nós vivíamos uma vida longe do Senhor, mas Ele enviou o seu Filho para nos adotar. E hoje nós temos a grande oportunidade, o grande privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Né? Olha o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. É um grande privilégio de ter Deus como nosso Pai, de ter Deus como alguém que se importa de verdade, alguém que faz tantas coisas por nós. E a gente pode devolver isso, sabe, em forma de gratidão, vivendo como filhos de verdade do Senhor, não como filhos, né, falsos ou filhos que não conhecem ao seu Pai, mas um filho e uma filha que entende quem é o Pai, que busca fazer a sua vontade, que busca agrandar o coração de Deus, amém? Tocar mais um louvor, que a gente venha refletir tudo que foi dito e venhamos analisar nossa própria vida, nosso próprio coração. Que você venha falar com o Senhor. Senhor, cada dia me ajude a ser sua filha, ser seu filho. Cada dia o Senhor me ajude a me tornar mais parecido contigo. Que cada dia o Senhor me ajude a revelar o Senhor através da minha vida. Que cada dia o Senhor venha me ajudar a me parecer mais contigo. Venha me ajudar a ser mais como o Senhor é. Muda, Senhor Jesus, o nosso pensar. Muda, Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nos impede para sermos seus filhos de verdade. Pai, nós sabemos que é impossível não errar. Nós sabemos que é impossível não pecar. Mas nós entendemos, Senhor, que aqueles que são seus filhos, aqueles que entendem quem o Senhor é, sabem quem o Senhor, não vive uma vida inteira no pecado. Se arrependem, buscam ter uma nova vida, buscam não fazer mais. Nós queremos ser desses, Senhor, que ainda que erre, que ainda que muitas vezes tem atitudes que não parecem de filhos seus, se arrependam e mudam de vida. Por Jesus, nós cremos no Senhor, nós recebemos ao Senhor e nós cremos que nós somos seus filhos. Tudo aos que receberam e aos que creram em Deus.
por esse culto. Te agradecemos pelo Senhor nos chamar para perto, pelo Senhor nos chamar de seus filhos. E nós queremos todos os dias agradecer, viver uma vida que te agrade, viver uma vida que honre o seu nome, uma vida que o Senhor se alegre por cada dia conosco, Senhor Jesus. Abençoa desde já cada família dessa igreja, Senhor Deus. Abençoa desde já a nossa semana. Que em nome de Jesus venha ser uma semana abençoada, uma semana onde nós vamos revelar que somos os seus filhos. Uma semana que nós vamos viver realmente como seus filhos, agindo